fala para o teu irmão assim, o que você está enxergando? Fala para ele, o que você está enxergando agora? Você está vendo presente, passado ou futuro? O que mais mexe com a sua vida hoje? É o seu presente? É o seu passado? Ou é o seu futuro? Porque tem gente que vive no passado, né? Vive remoendo coisas do passado, lembrando como o passado era bom e o presente não está tão bom assim, e fica lá no passado. Eu sempre falo que o passado é a nossa história, né? É um memorial. E coisas no passado, elas precisam ficar onde? No passado. Eu não consigo viver o meu presente trazendo coisas do passado e não consigo enxergar o futuro vivendo coisas do passado. E aí tem gente que vive muito no presente, é aquela pessoa também que não, eu vivo hoje, hoje é o mais importante, amanhã é Deus que vai me proporcionar. Tá, é importante viver no presente, aproveitar cada momento da vida. Mas tem gente que é muito ansioso e já vive lá no futuro, já está preocupado com coisas que vão acontecer daqui um ano, já estão preocupados com coisas que vão acontecer no mês que vem. É claro que existe algo chamado planejamento, isso é muito importante, você planejar o seu ano, seu 3 em 3 anos, até a sua década. Mas o grande problema das pessoas é, às vezes, perder a oportunidade no presente. O grande desafio da vida é a gente deixar o passado onde tem que ficar, para que a gente não traga problemas do passado, mágoas do passado, tristezas do passado, para o nosso presente. Decepções do passado. A maioria dos problemas e na alma, elas vêm de passado. Pessoas que estão morando e vivendo lá no passado, né? Mas o nosso desafio é conseguir fazer uma junção do passado, do presente e do futuro. E a gente conseguir viver no presente, sim, dando importância ao futuro, mas deixando as coisas no passado. A maioria dos problemas que as pessoas têm é porque, de verdade, não conseguem se libertar do passado ou estão muito preocupadas com o futuro. Qual é a sua visão hoje? Você está vivendo algumas coisas do passado que te atrapalham? Está ansioso pelo futuro? Ou literalmente tem aproveitado a grande dádiva de Deus, que é o presente? O presente já diz o nome, é o presente de Deus. É o momento presente que você vive, onde o tempo passa o tempo inteiro e muito rápido, e a gente nem percebe que perdeu algumas coisas muito importantes em nosso presente. Então a pergunta, qual o tempo que você está vivendo? Você já percebeu que existem momentos na nossa vida que são únicos? Que existem oportunidades que elas não voltam mais, e que se a gente não estiver conectado, sensível, a gente perde grandes oportunidades em nossa vida. Se você parar para analisar, em algum momento da sua vida você já deixou alguma oportunidade passar. Porque talvez você não estava antenado, não estava sintonizado, não estava sensível. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar a promessa de Deus sobre a nossa vida, porque estamos com os olhos abertos naturalmente, mas espiritualmente com os olhos completamente fechados. Hoje eu quero encorajar você a abrir os seus olhos espirituais, a enxergar como outros não enxergam, a viver promessas de Deus, mesmo que elas ainda não estejam presentes na sua vida, mas que você comece a enxergar aquilo que o Senhor já prometeu para você, aquilo que Ele já outorgou, e mais, aquilo que Ele já liberou dos céus sobre a tua vida. Você recebe isso? Porque já foi liberada sobre a tua vida, mas chega um momento que nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais e tomar posse daquilo que Ele já nos deu. Olha, Marcos capítulo 10, abre tua Bíblia aí comigo, em Marcos, capítulo 10, tem uma história fantástica que eu quero te mostrar por uma outra visão. Conta a história de um cego chamado Bartimeu, e é uma história fantástica, mas eu quero trazer uma outra conotação, para que você entenda como às vezes nós estamos com os olhos abertos, mas porém, os olhos espirituais fechados. Abre aí, Marcos capítulo 10, versículo de número 46.
olha, já abriu, amém? Então tá, deixa aberto aí que nós vamos lendo versículo por versículo. Aqui conta a história que Jesus estava fazendo aquilo que ele fazia melhor, caminhando, pregando o evangelho e tocando nas pessoas, e literalmente mudando a vida das pessoas. E quando Jesus, ele entra em Jericó, ele ali faz aquilo que ele estava fazendo, evangelizando, pregando as boas novas e falando do amor de Jesus. Quando ele sai, a história fala que um cego chamado Bartimeu começa a gritar, porque ele teve uma oportunidade. Porque na vida é assim, existem momentos que são únicos, e eles não voltam mais. E aí no versículo 46 diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Olha para mim, deixa aberta a Bíblia. Estava sentado junto ao caminho, mendigando. Bartimeu estava fazendo o que ele fazia todos os dias. Ele estava fazendo aquilo que era de costume dele fazer. Quantas vezes nós estamos fazendo aquilo que é de costume a gente fazer? Qual que é o seu costume diário? Ah, bispo, eu acordo, tomo meu café, vou na academia, vou trabalhar. Ah, bispo, eu acordo atrasado, vou para o trabalho. Ah, bispo, eu estou desempregado, eu não trabalho, cuido da casa. O que é o seu costume? Porque Bartimeu estava fazendo o seu costume, que era mendigar às portas de Jericó. A gente precisa, às vezes, estar sensível, mesmo fazendo aquilo que é de costume, e aquilo que a nossa mente, às vezes, nos leva a fazer todo dia, porque nós temos algo que chamamos de rotina. E, às vezes, a rotina, ela paralisa a nossa sensibilidade. Sabia que a rotina paralisa a sua sensibilidade? Você está ali fazendo o que faz todo dia, e não está percebendo o que está acontecendo ao seu redor. Rotina é uma bênção. E a rotina pode atrapalhar aquilo que Deus tem para a sua vida. Bartimeu estava onde? Em sua rotina diária, mendigando às portas de Jericó. E aí, de repente, o que acontece? Ele estava esperando alguém o ajudar. Bartimeu, em sua rotina, esperando alguém o ajudar. Às vezes nós estamos assim, em nossa rotina, esperando por alguém nos ajudar. Esperando que alguém resolva os nossos problemas, colocando os nossos problemas em alguém, ou culpando alguém pelos nossos problemas. Você está entendendo como era a vida de Bartimeu? Estava ali esmolando na rotina, culpando alguém, pedindo: poxa, eu sou cego, eu não tenho as coisas, me ajuda. Mas talvez não é diferente da rotina de muitas pessoas, que estão ali, sempre esperando que alguém faça. E quando alguém não faz, é fácil arrumar alguém para culpar pelos seus problemas. É fácil a gente encontrar os culpados para a gente colocar a culpa em alguém, porque está vivendo algo ruim, porque ninguém fala com você, tem uma enfermidade, tem um desemprego, problema no casamento, e a gente está como Bartimeu, parado na nossa rotina, sem perceber que algo pode acontecer a qualquer momento. Tudo em nossa vida pode mudar. E aí o versículo 47 é lindo, vamos ler o 47, diz assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Olha, Bartimeu, ele de repente, ele sai de sua zona de conforto. Ele percebeu, mesmo sem enxergar fisicamente, ele enxergou muito mais que muitas pessoas. Ele percebeu que Jesus, filho de Nazaré, aquele que todo mundo falava que resolvia os problemas, aquele que todo mundo falava que pregava as boas novas, que curava, que libertava, que ressuscitava, que tocava nas pessoas, e de repente ele ouviu falar que esse Jesus estava ali. Eu fico imaginando como existem hoje pessoas, sabe, pastor, que escutam desse Jesus o tempo inteiro e não tomam uma decisão. E ficam como Bartimeu, parado antes de ouvir de Jesus, parado. E ficam estagnados em suas rotinas e esquecendo que existe um Jesus que pode fazer coisas extraordinárias. E aí Bartimeu, ele entendeu isso. E ele começa a gritar.
ele saiu da sua zona de conforto, ele se desequilibrou. Você imagina o cego começando a gritar: Jesus, Jesus, Jesus. Foi mais ou menos o que ele fez. Eu fico imaginando, se Jesus estivesse passando, você faria isso? Ah, faria, bispo. Será que faria mesmo? Porque às vezes a gente está tão fechado em nossos problemas, em nossa vida, que a gente não consegue dar um grito, né? Não consegue dar um Jesus! A gente prefere gritar outra coisa, mas não consegue gritar: Jesus! Me ajuda! Bartimeu, ele criou suas próprias condições. Ele, pela primeira vez ali, ele cria suas próprias condições. Por quê? Porque ele dependia da condição que outros faziam por ele. Mas ele cria a sua própria condição. Ele fala: não, peraí, é a minha chance, é a minha oportunidade. E ele começa a gritar. Ele teve um sentimento. Você já teve algum sentimento? Bartimeu, ele teve um sentimento. Ele falou: algo pode acontecer. Ele teve, sei lá, uma intuição. Ele falou: esse Jesus que estão falando pode resolver meu problema. Ele teve um desespero, um desequilíbrio, mas ele se manifestou. De que adianta a gente, às vezes, ter um sentimento? De que adianta, às vezes, a gente entender? De que adianta a gente amar Jesus? Mas de que adianta a gente, tudo isso, se a gente não se manifestar? Fala para o teu irmão assim: se manifeste, irmão. Fala para ele: se manifeste, irmão, porque Jesus vive. Ele está mudando e tocando nas pessoas todos os dias. Mas Ele quer ouvir o que sai da tua boca. Calado, Ele vai: ah, mas Jesus, eu não aguento aquelas pessoas que falam: Jesus sabe. Já viu? Você vai falar: não, mas Jesus sabe minha causa. Conta a sua causa. Não, Jesus sabe. Eu não preciso nem falar, porque Ele já sabe. Ele não é onipresente, onipotente, onisciente. E aí já colocou o fardo tudo em Jesus, né? Irmão, Jesus sabe mesmo. Mas você precisa abrir a tua boca e se manifestar a esse Jesus que muda qualquer situação, qualquer causa. Ele muda, Ele transforma. E aí Bartimeu, ele mesmo cego, como eu disse, ele teve uma grande visão. Ele não enxergava, mas ele teve uma grande visão. No sentimento, ele largou o passado, na hora, porque ele vivia de passado, era todo dia a mesma coisa. Ele, no presente dele, falou: eu já estou tendo uma visão, mesmo sem enxergar. Esse Jesus, Ele pode me curar, Ele pode me tocar, e a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Sabia que existem pessoas que estão enxergando muito bem, naturalmente, mas não conseguem enxergar que é esse Jesus que pode resolver todos os problemas? Ainda estão presos em achar que Jesus é uma religião. Ainda estão presos em preconceito. Nossa, mas agora eu vou ser da religião de Jesus. E perdem a oportunidade de viver uma vida totalmente diferente. Fala para o seu irmão assim: você precisa estar sensível. Você precisa estar sensível. Aí o versículo 48, olha o que diz o 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em outras versões, talvez na sua, falava assim: ele gritava cada vez mais. Quanto mais alguém tentava calar Bartimeu, mais ele fazia o quê? Gritava. Porque vão tentar te calar, vão tentar te paralisar, vão tentar colocar você numa caixa. Quanto mais eles queriam tirar de Bartimeu a sua resposta, mais ele gritava, mais ele clamava. A visão que Deus te deu é para você. Muitos não vão conseguir enxergar. Vou repetir. A visão que Deus te deu é para você e muitos não vão conseguir enxergar. É isso aí, dá um amém mesmo. Porque Deus te dá coisas únicas. Deus deu a Bartimeu aquele momento, um sentimento, e ele não perdeu a oportunidade. Ele ouviu.
Ele não viu fisicamente, mas viu no campo do Espírito. Falou, eu vou mudar minha situação. Tem coisas que Deus deu para você, que é para você, ninguém vai entender. Deus colocou no seu coração, falou, avance, mas você está como Bartimeu antes de acreditar. Parado esperando que alguém faça por você. Parado esperando que alguém coloque uma pratinha para você. Que alguém dê esmola a você. Você não precisa de esmola, porque você é filho de Deus, dono do ouro e da prata. Não viva de esmola, meu irmão. A gente fica aqui com o pratinho, com o pires, falando, me dá aqui, me dá aqui. Você tem um Deus poderoso que abre a tua mente na hora e tudo muda. Mas a gente está cego às vezes. Não consegue enxergar o tamanho do Deus que a gente tem. O tamanho do Jesus que a gente tem. E aí tem medo das coisas, tem medo de se expor, tem medo de arriscar, tem medo de gritar. Quanto mais repreendiam Bartimeu, mais ele gritava, mais ele clamava, mais ele gerava tumulto, mais ele fazia escândalo. Mais ele incomodava todo mundo. Porque caladinho a gente não incomoda ninguém não. Ninguém resolve problema quieto dentro de casa. Ninguém resolve problema sem abrir a boca. Eu sei, e tenho esse temperamento muito forte em minha vida, que às vezes é melhor ficar calado. Mas quando eu abro a minha boca, irmão, algo vai acontecer. Quando você abrir a sua boca, algo vai acontecer, aonde você estiver. Mas com direcionamento de Deus, não é verdade? Era Jesus em seu caminho, nunca mais ele teria essa oportunidade. Nunca mais. Talvez ele teria essa oportunidade. Porque Jesus não ia passar ali de novo. O ministério de Jesus, pregando as boas novas, durou pouco. Não foi muito tempo, em torno de 3 anos e meio, mais ou menos, que a Bíblia narra o ministério do evangelismo. Depois de pequeno, ele volta depois para exercer o ministério. Tem uma pausa ali, que a Bíblia não narra. E já volta ele exercendo o seu chamado, sendo tentado e exercendo o seu chamado. Você imagina ele perder essa oportunidade? Você imagina a oportunidade que ele tinha? Agora para analisar a tua vida, quantas oportunidades você já teve ou pode ter. Se preciso for, grite, clame, não deixa ninguém colocar cabresto em você. Se você tem uma ideia, se você tem um sonho, se você tem um projeto, ninguém pode tirar isso de você. Deus deu a você. Então, se preciso for, se levante, mesmo sem enxergar. Eu sei que é difícil, irmão, mas começa a enxergar com os olhos da fé. Começa a enxergar com os olhos espirituais. Eu sei que é difícil. Mas quieto, parado, sem se argumentar, sem gritar, nada vai mudar. E o tempo vai passar. E você vai conseguir algumas angústias na sua vida. Onde não há fé no futuro, não há poder no presente. Literalmente, se você não acreditar no presente, em ter fé no futuro, não tem poder. Então, se não tem fé no seu futuro, não há poder no presente. Quando você olha o futuro e vê você realizando coisas que você ainda não tem, esse é o grande poder. Sabe, a gente precisa abrir e estar mais antenado com as coisas que Deus quer fazer em nossa vida. Deus quer te usar, irmão. Deus quer te usar poderosamente aonde você estiver. Mas a gente se cala. A gente é retraído às vezes. A gente tem vergonha. Eu estou falando de Jesus. Eu estou falando desse poder que Ele já entregou a cada um de nós. Mas o versículo 49, acompanha comigo aí, diz assim, 49. E Jesus parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo,
tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Jesus pede para que o chamassem, né? Olha aqui o texto 49. Aí eu fico pensando, ele estava gritando há muito tempo ali. Ele não estava gritando, ele não gritou um minutinho. Ele gritou. Ele causou tumulto. Ele esgoelou, que Jesus ouviu, chama essa pessoa. Ele estava gerando uma crise no meio dos discípulos que já deviam estar assim. Meu Deus, os caras não param aqui, não para de gritar, já foram repreender ele. Estava gerando uma crise ali na trajetória de Jesus, né? Problemas não resolvidos se tornam crises. Ele criou um problema tão grande que os discípulos, para evitar uma crise, foram até Jesus e levaram ele. Mas ele não parava de gritar, ele não parava de resmungar, ele ia gerar um problema naquele lugar. Sabe, existem momentos que a gente só vai ser ouvido se a gente abrir a nossa boca. Os discípulos não tiveram escolha. Eles tiveram que levar Bartimeu. Não, porque Jesus mandou, não, porque eles tentaram calar Bartimeu. Eles tentaram amedrontar Bartimeu. O bispo, os discípulos tentaram. Para de gritar, não grita mais. As pessoas perto repreendiam. Porque é assim em nossa vida, muitos tentam nos repreender, muitos tentam nos paralisar. Ele gritou tanto que imediatamente, depois de um certo tempo, os discípulos vão e levam ele até Jesus. Fala para o teu irmão assim, se você insistir, você consegue, meu irmão. O problema é que a gente não insiste. O problema é que a gente desiste. Tem gente que desiste do casamento rápido demais. Tem gente que desiste da família rápido demais. Tem gente que desiste da conversão dos filhos rápido demais. Tem gente que desiste de um sonho rápido demais. Se você insistir, você realiza. Mas para isso você tem que ter ânimo, tem que ter fé, tem que acreditar. Bartimeu conseguiu algo inacreditável. Pensa comigo. Bartimeu conseguiu uma entrevista com Jesus. Meu Deus, quando você começa a olhar nessa ótica, Jesus, por mais que ele fosse perseguido, Jesus era extremamente famoso. Ele era muito conhecido. Porque você imagina alguém que ia de cidade em cidade e curava as pessoas e tocava e dava uma palavra que as pessoas saíam dali curadas, contando para os outros. Curava as pessoas no meio da multidão, ele multiplicava pães, peixes no meio da multidão. Você imagina aquele monte de gente falando de Jesus. A internet era boca a boca, mas era um falando de Jesus o tempo inteiro. Ele começa lá os seus milagres lá no casamento, transformando a água em vinho e dando o melhor, mostrando o poder de Jesus, mas que começaria num casamento, para mostrar o poder que existe num casamento. Porque todo mundo que foi falar do milagre de Jesus, fala onde? Onde Jesus fez o milagre? O primeiro, casamento. Todo mundo falou de casamento naquela época. Todo mundo fala hoje de casamento quando vai falar de milagre de Jesus. Mas por que isso? Porque Jesus sabia que o casamento é a base de tudo. Para ter uma família na presença, tem que ter um bom casamento. É a base. E ele começa lá. Mas por que eu estou dizendo isso a você? Porque Jesus era famoso, era conhecido. E um cego, sentado, parado, mendigando, conseguiu uma entrevista com Jesus. Quando você olha no contexto histórico, você fala assim, meu Deus, quantos conseguiram entrevista com Jesus? Pega na palavra, Jesus teve entrevista com alguns, mas na maioria das vezes ele estava com as multidões, ele não conseguia, ele não atendia individualmente, não dava. Aí de repente parava alguém e ele falava, esse eu vou ter que fazer, como foi com a mulher de fluxo de sangue, como foi na casa de Jairo. Mas são poucos, porque a maioria é Jesus atravessando de um lado para o outro, e as multidões. Jesus direcionava os discípulos para atender as multidões, mas Bartimeu não. Ele teve uma entrevista particular com Jesus.
Por que ele teve essa entrevista particular com Jesus? Porque ele gritou, porque ele clamou, porque ele não queria mais ficar naquela condição. Ele acreditou, ele aproveitou a oportunidade. Você está entendendo que às vezes não é alguém te apresentar? Você está entendendo que para chegar a algum lugar você não precisa que alguém, talvez, de mais conhecido te apresente? Você só precisa não perder as oportunidades na hora certa e no momento certo. Porque se passasse aquele momento, poderiam os 12 de Jesus falar, lá na saída de Jericó, tem um cego, Jesus não ia voltar lá para atender ele. Ele ia perder a oportunidade. Fala para o teu irmão assim, não perca a oportunidade. Sabe por quê? Você se torna aquilo que você acredita. Na sua vida, você sempre vai se tornar aquilo que você acreditar. Se você acredita que pode, você só precisa caminhar, que as portas vão se abrir. Você está entendendo? Você tem que acreditar primeiro, porque essa coisa de Jesus sabe, Jesus faz, é você que tem que saber primeiro o que quer. É você que tem primeiro saber o rumo que você vai dar na sua vida. E aí quando você começa a caminhar, mesmo sem enxergar, Jesus vai estar lá ao seu encontro. Só que a grande dificuldade das pessoas é sair do lugar. Porque é difícil. Eu estava essa semana, Deus ruminando essa palavra, eu fui correr, vou dar uma corridinha. E aí como eu corro sempre nas mesmas ruas, e as ruas são sempre retas, eu falei assim, vou tentar aqui fazer pelo menos contar de 1 a 10 de olho fechado correndo. Para a gente ver como é que é o cego, para poder ter a experiência, né? E eu fechava o olho, ia correndo, mas eu já via antes, né? O carro, ia no meio da rua, passar pouco carro, e aí eu ia correndo. 10 segundos de olho fechado, 1, 2, 3, mas dava um desespero, falava assim, se de repente parecia alguma coisa, mas não tinha nada antes. Eu sei que é difícil não enxergar algumas coisas. Eu sei que é difícil não enxergar a saída. Eu sei que é difícil não enxergar o caminho. Eu sei que é difícil não enxergar a estratégia. Eu sei que é difícil para alguns, às vezes, não conseguir enxergar Jesus. Era para Bartimeu a mesma coisa. Ele ouviu falar de Jesus. Ele não via Jesus. Ele não conseguia ir até Jesus. Mas a única saída que ele tinha era gritar. Se a sua única saída for gritar, grite. Porque algo vai acontecer. Se a sua única saída for gritar, grite. Porque algo vai acontecer. Você sempre, vou repetir, vai se tornar aquilo que você acredita. Eu preparei um vídeo de 1 minuto e meio. Será que o Marcos está no ponto? E eu quero passar esse vídeo de 1 minuto e meio para depois terminar, fazer a conclusão aqui. A vencer. Vamos lá. E um cara que quebra um Paga a luz aí. que dura desde 1995, que foi batido esse recorde, registrado esse recorde, simplesmente por Poltergar, o maior vencedor da São Silvestre com 5 vitórias, e um atleta que depois da São Silvestre começou a brilhar no mundo do atletismo, em competições internacionais, em maratonas, em Olimpíadas. Entra na Avenida Paulista, o jovem Jacob Kiplimo, 19 anos de idade, recebendo o incentivo do público, com 42 e 13, 14 e 15, vai cronometrando ali, se ele passar com menos de 43 e 12, ele marca um novo recorde, tenta acompanhar o Kiriwot Candier, fazendo um esforço final, mais difícil para o Candier, agora é a briga do Kiplimo contra o relógio, contra o cronômetro, contra o recorde de Poltergar, para simplesmente bater o recorde do maior vencedor da São Silvestre, para entrar com letras maiúsculas da história da prova. Jacob Kiplimo vai vencer a corrida, 44, 45 no relógio, ele vai bater o recorde, 43 e 12 é o recorde, ele vai bater o recorde, tem novo recorde da São Silvestre, olha que arrancada espetacular! Que arrancada espetacular do Candier! Que espetáculo! Que coisa que é o esporte! Que coisa que é a resistência, a estratégia, a coragem, a ousadia! Legal. Estava quase lá, né?
Deixa eu dizer uma coisa a você. Para você enxergar de verdade, você precisa de 4 despertamentos. O primeiro é, nunca relaxa até conseguir. Eu vi esse vídeo umas 50 vezes. Eu vi que o primeiro colocado, ele olhou mais ou menos umas 6 vezes para trás, tentou, raio de ação. Ele tentou. Quando ele sobe a Brigadeiro, ele vira a Paulista, ele tinha olhado 2 vezes, no vídeo ali. Quando ele entra na Paulista, ele olha mais 3 vezes. Só que o atleta de trás, o que ele fez? Ele fingiu de morto, a corrida inteira, porque o da frente tinha 19 anos, tinha mais juventude, né? E ele fica fora da visão de alcance. Todo que ele faz assim, ele não consegue enxergar. Para ele, o outro já estava lá atrás. E ele foi estratégico, claro. Ele guardou o restinho, por ser mais velho, mais experiente, ganhou do menos experiente. Imaturo, às vezes, achou que ia ganhar. Mas você precisa de 4 despertamentos para você enxergar na sua vida. O primeiro é, nunca relaxe até conseguir. Se você relaxar, você vai perder na hora H. Se você não tiver antenado com o que Deus quer fazer na sua vida, seja ela na sua vida matrimonial, seja ela no teu trabalho, seja ela no teu ministério, alguém vai fazer na hora de você receber o prêmio, vai entrar na sua frente. Nunca relaxe até conseguir. O segundo despertamento é, nunca desista até conseguir. Ele desistiu, bispo? Ele não desistiu. Mas muitas vezes nós perdemos coisas que está quase nas nossas mãos. Está ali, faltando pouco para a gente conquistar. A gente desiste e perde. Um terceiro despertamento, nunca ache que já ganhou antes de conseguir. Nunca ache que você já venceu antes de ter vencido de verdade. O quarto despertamento é, sempre fique atento aos seus adversários. Mas quando eu falo adversário aqui, estou dizendo pessoas, não, tá gente? Adversário. Estou dizendo os obstáculos que a gente tem na vida. Bartimeu, ele tinha inúmeros obstáculos, inúmeros desafios. O principal dele é que ele não enxergava. E mesmo assim, ele conseguiu chegar ao seu objetivo. Qual era o objetivo? Vamos lá, vamos continuar um pouquinho aqui. Existem 3 princípios básicos para quem quer enxergar de verdade. O primeiro é a obediência. Obedeça a comandos, obedeça a direções. Tudo na vida tem regra. Tudo na sua vida tem regra. Olha, tem regra no seu casamento, tem regrinha lá, tem que seguir. Quando você sai um pouquinho da regra, tem problema. Tem regra para cuidar dos seus filhos. Se você der um mole, relaxar, os meninos vão conhecer outras coisas, começa a perder os propósitos com o Senhor. Então, na nossa vida tem regra no teu trabalho. Muitas vezes você nem concorda, nem gosta, mas tem regra. Porque obediência faz parte de todo o planejamento de Deus para você enxergar como ninguém enxerga. Tem regra no ministério? Tem regra. A Bíblia tem regra. A Bíblia tem leis, a Bíblia tem regras para que você cumpra. Tem mandamentos, tem princípios. Tem regra em tudo que você for fazer. Então, seja obediente. Mas tem um segundo princípio para você enxergar de verdade, que é a fidelidade. Primeiro, seja fiel à causa. Qual é a sua causa? A gente só não consegue concluir algo se a gente no meio do caminho desviar. E se você tem muitos propósitos, talvez você não consiga atingir nenhum. Qual é a sua causa? Por que você está hoje precisando de enxergar o futuro? São seus filhos?
Essa é a sua causa maior? É o teu casamento? É a tua saúde? Foque na sua causa, porque isso chama fidelidade. Quando você é fiel a uma causa, você conquista todo sucesso nela. Mas se você no meio do caminho for infiel à sua causa, aquilo que você busca, você não vai ter sucesso. É simples. Mas seja fiel no teu trabalho, seja fiel à sua casa, seja fiel ao Senhor, seja fiel à sua missão. Você tem uma missão. Quanto mais fiel à missão, mais as portas estarão abertas. E o terceiro é gratidão. Nunca deixe de ser grato às pequenas coisas e às grandes coisas. Porque a gente tem uma concepção de valorizar grandes coisas. Seja grato a tudo. Desde as pequenas coisas às grandes coisas. A vida, ela é simples demais, a gente é que complica. Tenha uma vida simples. Valorize as pequenas coisas. Valorize a sua família. Valorize o trabalho que Deus te deu. Valorize o dom que Deus te deu. Valorize a igreja que Deus te deu. Os pastores que Deus te deu. Os apóstolos. Sabe, tenha uma vida simples. Se alegre nas pequenas coisas. Sabe como é bom estar em família, como é bom você fazer algumas coisas. Celebre isso. Tenha uma vida desse nível, né? Simples. E não se esqueça de ser grato a quem sempre e vai continuar te ajudando a realizar os seus sonhos. Seja grato sempre a pessoas que passaram na sua vida, que estão presentes na sua vida, ou os que vão passar na sua vida, mas que ajudam a você realizar o sonho. Para a gente caminhar para o final, versículo 52. Ó. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Sabe o que é interessante? É que ele fala assim: sua fé te salvou. E ele logo viu. Você entendeu que só depois de todo o processo ele viu? Ele só viu no final. Ele tem que passar por tantos obstáculos na vida dele, no momento dele ali, até ele ver. Porque ele estava lá na rotina, lembra? E foi galgando, até ele chegar a Jesus. E quando ele consegue ter a entrevista com Jesus, Jesus fala para ele: o que queres que eu te faça? Eu acho que eu não li o 51, né? E Jesus falando disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, eu quero que eu tenha vista. Eu pulei o 51, já fui logo no 52. No 51 é a entrevista, ele fala, Jesus pergunta: o que você quer? Ele: eu quero ver. O Senhor primeiro vai te salvar e depois vai abrir a sua visão. Literalmente, primeiro ele te salva e depois ele abre a tua visão. Bartimeu estava ali, andando por a vida dele quase toda. E no dia que ele teve uma oportunidade, ele não perdeu. No dia que ele teve uma oportunidade, ele não deixou passar. No dia que ele teve uma oportunidade, ele foi até Jesus, ele gritou, ele queria muito. Você quer muito? A pergunta hoje: você quer muito? Você anseia muito? Você tem buscado por isso? A sua fé te salva. Ninguém está totalmente preparado para todas as guerras. Sabia que a gente não está preparado para tudo? Ninguém está preparado para todos os problemas, para todas as guerras. Então mantenha a sua espada por perto, o tempo inteiro. Bartimeu falou: essa é a minha chance. Esse é meu momento. Esse é onde eu terei minha resposta, que eu busquei a vida inteira. Hoje, Jesus quer dizer a você:
que queres que eu te faça? Só que você vê que Jesus é tão educado, é tão sutil, e respalda tudo que eu falei. Quando Bartimeu chega nele, o que ele faz? Ele pergunta. Aquela velha história, Jesus já sabia, ele sabe tudo que eu preciso, ele sabe. Mas por que ele perguntou a Bartimeu? Por que ele quer perguntar a você? Porque ele sabe o que você precisa. Mas ele todo dia vai perguntar para você: o que queres que eu te faça? E se você não falar? A única coisa que Bartimeu respondeu aquela hora talvez seja a mais difícil, né? No tocante a estar na presença de alguém tão importante. É como se você tivesse com uma grande autoridade, um presidente da República, diante dele, ele falar para você assim, sem comparações com Jesus, mas só para a gente entender o nível. E ele falar: o que queres que eu te faça? E você tem tanta coisa para pedir. Porque nós temos tantas coisas para pedir. Você tem uma lista de 20 coisas aí. Se Jesus viesse agora, o que queres que eu te faça? E aí você vai: Jesus, deixa eu tirar minha lista. E quando você começa a ler, a multidão vem e leva ele. Ele estava ali para curar uma multidão, ele estava ali para tocar nas pessoas, ele parou para dar uma entrevista. Você está entendendo que às vezes Jesus está diante de você, e você fala assim: Jesus, deixa eu puxar minha lista. Aí sai aquele extrato de 3 meses, e quando você puxa lá, vai até o chão. Jesus, ó, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Aí quando você olha, Jesus já foi. Bartimeu falou só assim: eu quero ver. Porque tem algo na sua vida que muda todas as outras coisas. Por isso que eu falei do propósito, do foco. Tem algo na sua vida que se acontecer, muda tudo na sua vida. Bartimeu falou assim: o resto eu consigo, eu só quero ver. Eu só preciso enxergar. Literalmente hoje Jesus está perguntando para você: o que queres que eu te faça? Se coloque de pé nessa manhã. Eu não sei qual é o teu pedido hoje. Eu não sei. Eu não sei o que você tem a apresentar a Ele hoje. Mas lembra que eu falei de oportunidades que podem não voltar mais? A nossa vida é assim. É uma vida de oportunidade. Jesus hoje está aqui nesse lugar, nessa hora. Ele está olhando para você. E está te perguntando assim: o que queres que eu te faça? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus da oportunidade. Meu Deus, o Senhor é o Deus que faz coisas impossíveis se tornarem possíveis, milagres acontecerem. O Senhor passeava, andava, pregando as boas novas e curando pessoas, como faz ainda nos dias de hoje. Eu sei que o Senhor está passeando com os seus anjos, em cada cadeira nesse lugar, tocando nos corações. Eu sei que existem muitos pedidos e muitas buscas aqui, muitas interrogações, porque vivemos num mundo tão cruel, e todos os dias temos interrogações acerca de coisas, acerca de pessoas. Mas o Senhor não passeia mais fisicamente como andava naquele tempo. Mas o Senhor anda sondando os nossos corações com o Teu Espírito Santo. E o Teu Espírito Santo hoje está passeando no meio da igreja. E a pergunta é: o que queres que eu te faça? O que você quer?
o que você deseja essa manhã. Sabe? Qual é a tua busca? Qual é a tua causa? Mas Jesus, você já sabe, eu quero ouvir de você. Eu quero ouvir o seu clamor, eu quero ouvir sua busca, eu quero ouvir o seu movimento. Porque muitos chamam e falam que buscam, mas não é uma busca verdadeira. Não é uma busca de coração. Jesus quer ver tua entrega. Bartimeu deu a maior entrega que ele podia. Ele gritava porque ele não tinha direção. Ele não enxergava, ele não podia levantar e sair correndo, tentando achar Jesus. Ele tropeçaria, machucaria, cairia. A única coisa que ele tinha era a voz. Era a última oportunidade da vida dele, talvez. Eu não sei se Deus te trouxe aqui essa manhã para te dar uma oportunidade. Eu não sei se essa manhã você nem ia vir, mas de repente você decidiu vir. É o seu dia. Mas quem decide é você, não sou eu. Quem decide é você, não é ele. Bartimeu gritou, Bartimeu foi até ele depois. E Jesus só falou uma coisa para ele: o que você quer, meu filho? Talvez seja o que Jesus está falando para você há tempos e você não responde. O que você quer, meu filho? O que você quer? Porque você já bateu em tantas portas, já tentou de outras formas. O que você quer? Nós vamos adorar o Senhor, querido. Com seus olhos fechados, seja ministrado por Ele. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em sua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer sua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença,
Jesus. Igreja, repete uma oração comigo. Senhor Jesus, nesta manhã eu te recebo como o único Salvador da minha vida. Senhor Jesus, eu lhe prometo ser fiel e servi-lo para sempre. Eu não sei se alguém essa manhã repetiu essa oração pela primeira vez. Alguém repetiu essa oração pela primeira vez? Bem, tem um ali. Se alguém repetiu essa oração é uma oração de entrega. É você literalmente falando assim: Jesus, eu quero ver. Se alguém nessa manhã disse para Jesus assim, porque primeiro Ele te salva, depois Ele te faz enxergar. Se você essa manhã quer entregar a sua vida para Jesus, fala assim: Jesus, eu quero andar no caminho. Jesus, eu quero ver. Eu queria convidar você que levantou a mão, a sair do teu lugar. Eu quero dar um abraço em você, quero conhecer você. Se existe alguém nessa manhã, eu vi alguns levantando a mão. Amém. Bom. Glória a Deus. É sua oportunidade. Jesus, eu quero ver. Dá tempo, vem, sai do teu lugar. Eu vi alguns levantando ali naquela direção. Sai do teu lugar. Alguém que ainda não levantou a mão, não veio? É o momento. Nós estamos vivendo o ano da salvação. E cada pessoa que vem ao altar, como a Ana Liz, ela é uma resposta da nossa oração e da nossa busca diante do Senhor. Oh, glória! Amém, Wagner. Analise e Felipe, tem mais alguém? Ah, Jesus, obrigado. O Senhor nunca falha, né? O Senhor nunca perde pra gente. Amém. Que legal, hein? Tem mais gente aí? Opa! Que glória a Deus! Ele é, poxa. Wagner, Felipe, Ana Liz. Por enquanto tem mais alguém? Perde a oportunidade não. Está tão bom. Jesus está falando assim, ó. Jesus está perguntando para você: o que queres que eu te faça? Amém. Vem todo mundo de uma vez. Ah. Glória a Deus. Já tem a Rosemary aqui também. Tem mais alguém? Eu tô dando essa oportunidade porque, como eu falei, que oportunidades passam e a gente não pode perder, né? Se Bartimeu tivesse perdido aquela oportunidade, eu acho que ele ia ficar cego o resto da vida. Imagina alguém viver a vida inteira cego, tendo podido escolher uma oportunidade e voltar a enxergar. Tem mais gente ali, ó. A Ananias está trazendo ali, ó. Ah. Esse Jesus é tremendo, gente. Vem cá, meu.
um André aqui também, gente. Vamos parar ou vamos ficar até 12:30 aqui? Se tem que vir, vem rápido pra gente acabar o culto, gente. Eu vou dar mais só esse tempinho aqui. Olha, é muito bom. Enquanto eu estiver falando, você pode vir, tá? Saiba que é uma grande alegria receber vocês aqui. Olha, eu estou muito feliz aqui. Os nossos apóstolos hoje, eles tiraram uma semaninha e não estão aqui, mas eu tenho certeza que os relatórios vão chegar lá e eles vão ficar muito felizes de saber que mais vidas preciosas hoje fazem parte da nossa família. A pessoa que está com você aí é o seu consolidador. Vai te levar para o encontro. Vai te levar para um encontro que vai mudar a sua vida para sempre. Nosso primeiro encontro é no final de março. Eles vão trabalhar vocês para esse encontro. Mas além de vocês terem ganho consolidadores, pessoas que vão ajudar vocês também ganharam uma família. Eu queria que vocês olhassem para trás. Eita, glória a Deus!